o texto. Senhor Jesus, essa aula é integralmente dedicada a vós. É a aula da semana passada, dos 20 anos de curso, mais aperfeiçoada e quanto maior a substância. Por isso pedimos que nos dê energia espiritual, saúde, sejamos todos protegidos e que cada aluno que aqui veio hoje seja premiado com esse conhecimento, cujo efeito final é a modificação das suas vidas para um plano de felicidade e de união com Deus, que é a verdadeira realização de todo espírito. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, damos por abertos nossos trabalhos no dia 3 de junho do ano 2013, pela graça de Deus. Bem, na aula passada, o tema foi: sem Jesus não há espiritismo. Vamos andando. Vocês acompanhem, por favor, pela apostila. Essa introdução são palavras de agradecimento ao Lar de Frei Luiz, que me abriga há 37 anos, ao Dr. Luiz da Rocha Lima, que sempre foi um amigo de tantos anos, e também sou muito grato pelo que fez até nível espiritual por mim. E a aula está baseada basicamente nas obras de Allan Kardec, que são 5 livros principais deles, e a Revista Espírita com seus 12 volumes. E tudo isso agregado pelos estudos bíblicos, que sobreleva qualquer literatura espírita, até hoje escrita pelos pósteros. Não há nenhum médium, nenhum espírito que possa ir além do que eles falaram. Eles podem acrescentar um ponto ou outro, ilustrar, né? Dar uma opinião, às vezes esclarecedora, mas acréscimo não há. Enfim, sobre o que Jesus propôs. E a minha gratidão aos dezenas de milhares de alunos, porque são 20 anos, são milhares de alunos que entraram, saíram, ficaram, se foram, enfim, e estão alguns conosco hoje. Bom, o significado do texto latino na capa da apostila. Sim, Jesus ibi espiritismo. Sem Jesus não há o espiritismo. O que bem representa ser o espiritismo, criação de Deus. Nós temos que entender que o espiritismo é criação de Deus. Eu tenho que ser enfático com vocês. Tirar essa mistificação do médio A, do médio D, do espírito A, do espírito C. É de Deus. Porque Deus é que cria. Ninguém cria como Ele. Ele é o Pai de tudo. O espiritismo puxou lá, é a criação de Deus, tendo como preposto o representante dele, que ele delegou, que é Jesus. Então, Deus delega Jesus para trazer o espiritismo.
Essa é que é a nossa história. O resto eu desconheço, e a literatura espírita, fidelizada pelos espíritos superiores, fidelizada em conjunto com Allan Kardec, desconhece. A imagem de Jesus. Essa imagem que vocês têm é do berço biológico de Jesus, que é a Palestina, Ásia Ocidental. É uma terra marcada por sol inclemente durante o dia, clima seco que alterna com noites frias. O solo é árido em muitos pontos, o que dificulta a atividade agrícola. Esse tipo de insolação obriga a pele a criar mecanismos de defesa, células epidérmicas especializadas, que são os melanócitos. Essas células são impregnadas de pigmentos negros, ou a melanina. Daí sua pele ser escura, olhos castanhos escuros, cabelos crespos, trajado então como uma bata e cobrindo sua cabeça com um capuz, ninguém poderia negar-lhe ser árabe. Esse que é Jesus. Um semita. Não é que o espírito dele seja semita, mas ele nasceu na etnia semita. O Jesus que as pinturas medievais dos olhos verdes, de olhos verdes ou azuis, tem uma aqui até, cabelos alourados, tez clara, é mais um anglo-saxão, e também Maria, sua mãe, com olhos azuis celestes, de características idênticas. Então, cada um procurou ver Jesus como podia. Muitos médios pictógrafos, que são pintores, reproduzindo os traços que lhe foram fornecidos pelos espíritos, acompanharam esses estilos artísticos, porque mesmo esses espíritos pintores não têm esses conhecimentos superiores. São espíritos como nós. Podem ser mais elevados, podem ser criaturas menos esclarecidas. Não obstante, como Deus é soberanamente piedoso, deixa ao livre-arbítrio e cada um conceber a imagem de Jesus sob a forma que lhe trará mais fé para fortalecer a sua crença. Então, o Espiritismo ele não combate nenhuma religião. Se o sujeito quer adorar um busto, ele adora, porque aquilo fortalece a crença dele, ele precisa. Mas o Espiritismo ele tem que ser coerente com a mensagem dele. O povo que em sua época ali habitava, integrava diversas etnias, prevalecendo na linha sucessória física Sem, filho de Noé. O nome Sem gerou família etimográfica, etimologia, o estudo das palavras, de sua história e das mudanças do seu significado, mas também do grego gráfico, escrever, ou seja, uma família linguística própria, com termos, vocábulos, entonações verbais comuns. A linguagem semítica, essa formou a linguagem semítica, de Sem, que compreende os hebreus, os assírios, os aramaicos, os fenícios e os árabes. Posteriormente, com as modificações operadas pela Igreja Católica Romana, o termo sofreu um reducionismo para judeu. Não obstante, a história depõe contra esse fato. Ele diz, antissemitismo é antijudaísmo. Antissemitismo é contra o povo semita, que são todos os descendentes de Sem. Árabes, etc., também são semitas. Ora, nesse berço racial semita, nascido na Ásia Oriental, Jesus unicamente poderia apresentar o traço fisionômico semítico, tais como seus primos, que aqui nós vemos. Então, isto é a explicação para essa imagem. Vamos lá. A premonição de Allan Kardec. Bom, sabedor que só teria menos anos de vida, faleceria em 31 de março de 1879, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, redigiu o que chamou de Projeto 1868.
Isso em 1868. Sua proposta era prevenir os espíritas sobre as dissensões naturais que ocorreriam com a doutrina espírita após a desencarnação, o que de fato é um fato na família espírita, as diversas correntes que se formaram ao largo do espiritismo original. Bom, eu não vou avançar no projeto, aqui está o projeto para vocês lerem em casa, porque ele só diz que a doutrina do Cristo deu tantas controvérsias, e se ainda agora é tão mal compreendida até hoje, e tão diversamente praticada, é isso devido que o Cristo se limitou ao ensinamento oral, e que seus próprios apóstolos apenas transmitiram princípios gerais que cada um interpretou de acordo com as suas ideias ou interesses. Se ele houvesse formulado a organização da Igreja Cristã com a precisão de uma lei ou de um regulamento, é incontestável que houver evitado a maior parte dos cismas e das maiores querelas religiosas, assim como a exploração que foi feita da religião em proveito das ambições humanas, pessoais, e o cristianismo se constituiu para alguns homens esclarecidos uma série de reforma moral, mas para a maioria dos que se dizem cristãos, eles constituem ainda uma fé fanática e cega. Em grande número de criaturas gerou a dúvida e incredulidade absoluta, gerou ateísmo. Aí ele diz que o espiritismo tem que ser bem passado para evitar essas controvérsias. E nessa proposta de dar esse projeto de consistência à vida futura do espiritismo, vamos subir. Ele inclui um estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizar. E inclui no projeto a necessidade do ensino espírita de forma a dar continuidade sempre respeitando a proposta de Jesus fidelizada pelos seus seguidores. Eis o texto. Ensino espírita. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considere esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Então ele propõe o ensino espírita, os cursos espíritas, esclarecidos e dentro da doutrina. Então foi por isso que esse curso começou, nesse projeto 1868. Bem, dentro desse contexto, Deus manda de épocas em épocas os emissários divinos, que são emissários que se destinam a revitalizar a natureza do homem. Aqui no Bhagavad Gita, Deus diz: quando a virtude declina e o vício predomina, eu me encarno como um avatar. Apareço em forma visível, era após era, para proteger os virtuosos e destruir a prática do mal, a fim de restabelecer a justiça. Então nós não temos que ter medo de nada, né? Porque Deus ele alinha esses guias superiores, esses missionários. Allan Kardec diz o mesmo nos Prolegômenos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E sendo eles ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era de regeneração para a humanidade. Isso não é em 100 anos.
Isso talvez seja em 200 anos. Ou 250, depende. As coisas não são assim. Elas demoram séculos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, Espírito de verdade: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É o restabelecimento da proposta de Jesus. É claro que as nossas aulas, como elas são enfáticas e fundadas nisso, elas geram muita oposição das trevas. Das trevas, que não são médios da casa, são espíritos que atuam dentro da casa. Nessa e outras tantas casas atuam esses espíritos. Muito bem. O amor de Deus por seus filhos oferece o despertar em seus espíritos o desejo deles se aproximarem, pois o destino de toda a criação é o retorno ao Criador. E no homem, como na criação mais evoluída, esse retorno se dará pelo sentimento mais puro dos sentimentos, o amor. Compreende-se assim os emissários de Deus. Aqui então nós fazemos alguns emissários de Deus. Primeiro nós citamos o Senhor Krishna, 3.000 anos antes de Cristo. Vamos andando. Depois o Senhor Buda, o iluminado. Depois Moisés, nascido no Egito e resgatado numa cesta de vime que transportava nas águas do Nilo. Foi adotado pela filha de um faraó, tornando-se parte da casa imperial de Deus, da casa imperial. Deus enviou para tomá-lo conhecimento, não só dos hebreus, como também dos pagãos. Eis que nos diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. O povo hebreu foi um instrumento que serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe, quer dizer, a semente da mais ampla pura moral cristã. Quer dizer, é a chamada tradição judaica cristã. Aqui começou no judaísmo, mas aqui se consolidou no cristianismo. Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, que é o decálogo, e é uma lei que o próprio Moisés fez, de caráter civil e penal. Então, o que interessa para nós é a lei divina, em que Moisés foi intérprete. As outras leis que ele formulou não são divinas, são deles mesmos. Agora acontece o papel de Jesus, o aperfeiçoamento evolutivo moral, a continuidade messiânica, Elias e João Batista, o anúncio da nova era espiritual. O aperfeiçoamento evolutivo, a primeira tarefa de Jesus. Ele revela o caráter progressivamente evolutivo do aperfeiçoamento do homem nas seguintes palavras: não pensei que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-lo. Quer dizer, ele não veio negar nem Moisés, nem os profetas. Moisés é o sinônimo da lei. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto restar um iota corresponde ao i nosso e um ponto. Então, tudo isso terá que ser realizado, que é uma determinação divina. E estende essa palavra à comprovação visual ao se produzir a um só tempo sua transfiguração e a materialização de Moisés e Elias. Aí outro texto de Mateus: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, e os levou em particular ao alto da montanha, do Monte Tabor, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas,
uma será à toa, outra para Moisés e outra para Elias. Então ele se transfigura, que é um fenômeno mediúnico, e se materializa ao lado dele Moisés e Elias, o que mostra a continuidade desse progresso evolutivo. Não há solução de interseção nisso, não há lacunas, tudo isso é um caminho gradual, como a gente vai fazendo a escola, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não há interrupções. Essas interrupções nesse processo evolutivo, criando as heresias religiosas, são decorrentes do próprio homem. Os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo, e aproximando deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos e a ninguém viram senão Jesus. Elias é o profeta que não morre, por isso que ele está ali, mas sobe aos céus. Elias é a assunção. Ele sobe como? Este é um carro de fogo, com cavalos de fogo, e Elias subiu aos céus num redemoinho. Elias, que após o fenômeno é identificado pelos apóstolos como João Batista. Então a igreja deu uma torcida, e para dizer também que Maria, mãe de Jesus, não morreu, criou uma teologia da Assunção de Maria. Só que isso não está comprovado na Bíblia. É parte da teologia católica. Elias, que após o fenômeno é identificado pelos apóstolos como João Batista. Seus discípulos então interrogaram dessa forma. Isso é importante. Por que dizem os escribas ser preciso que volte Elias? Ele subiu num carro de fogo. Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias ainda vai de vir. Preste atenção. Elias ainda vai de vir e restabelecer. Vai de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o conheceram e o trataram como lhe aprouve. E assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então eles compreenderam que fora de João Batista que eles falaram. Aí cria o quê? Como se observa a perfeita e linear continuidade na missão divina delegada a Moisés e Jesus, entremeadas agora pelo Espírito, Elias, João Batista. Está claro assim? Está esclarecendo o processo? Bom, o aperfeiçoamento mosaico. Jesus nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, Allan Kardec diz, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isso desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Ele não veio destruir nem Moisés, nem os profetas, mas dar uma amplitude maior. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, a base da sua doutrina. A doutrina de Jesus está toda ela calcada em Deus e na relação com o próximo. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer nas formas. Essas aqui do Moisés, não as divina. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que reduzindo a uma única prescrição. Porque havia os sacrifícios, havia os holocaustos, havia as cerimônias religiosas, havia os rituais, havia os cultos entre os judeus, os levitas que dirigiam o sacerdócio no templo exigiam dinheiro, dízimo. O dízimo foi estabelecido pelos próprios judeus naquela época. A única prescrição, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí está a lei toda e os profetas. Então, ele vai dando. E, efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir um privilégio de alguns homens ou sequer de um único povo? A lei é para todo mundo, para a universalidade. A lei é ecumênica, serve a todos os povos e serve a todas as religiões, porque é de Deus.
Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto dessa mesma solicitude. Árabes, islâmicos, queira que religião for, eles são passíveis de serem aceitos, não é? Na medida que vão compreendendo esses fatos. Mas o anunciador de uma nova era espiritual. Então, Allan Kardec continua. Mas o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, modificando as leis físicas e penais de Moisés, civis e penais de Moisés, mas pela sua exclusividade, pela autoridade da sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que anunciavam o advento, a autoridade que vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele vier ensinar-lhes o caminho que esse reino conduz, os meios de ele serem, acorda aqui, ó, sobe, reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas para vir para a realização dos destinos humanos. Então, ele veio ensinar esse reino. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito muitos pontos, a lançar o germe da verdade que, segundo ele próprio declarou, ainda não podia ser compreendido, porque não havia evolução moral naquela época para tudo que ele poderia dizer. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, ou seja, fechados. Para ser aprendido o sentido mais ou menos oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que o espírito humano antes que não houvesse alcançado uma certa maturidade. A ciência tinha que contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para desenvolver. Então, para que a mensagem de Jesus comece a ser expressada explicitamente, ela dependia da ciência, da pesquisa, e dependia dos questionamentos, da filosofia. Comentários. A transfiguração de Jesus, concomitante à materialização de Moisés e Elias, bem demarcam a coexistência da lei evolutiva espiritual de Deus para o homem. Por favor, não há diferenças. Há uma evolução, há uma linearidade, há um crescimento. Nós fomos criados como elemento cósmico, um fluido cósmico universal e com um elemento inteligente universal, desde a primeira partícula material e viramos o que somos hoje pelo processo evolutivo. Moisés uma etapa, Jesus etapa subsequente e consolidada dessa nova era. Elias e João Batista. As palavras de Jesus sobre futura missão de Elias e João Batista, voltamos lá a Mateus, é verdade que Elias já tinha vindo, e ele não o conheceram e trataram como lhe aprouve, diz Jesus. E se estende. É verdade que ainda deviam voltar e restabelecer todas as coisas. Preste atenção, eu grifei aqui, vir, voltar, restabelecer todas as coisas. Restabelecer. E voltar. Para muitos estudiosos da doutrina, foi Allan Kardec, conjuntamente com os espíritos superiores, ele que também era um espírito superior encarnado, sob orientação maior de Jesus, foram os que restabeleceram todas as coisas ditas por Jesus. Então, um trabalho. Mas, nesse momento, o trabalho dessa formação Elias João Batista Kardec é feito em conjunto, é um trabalho coletivo, com mais de 1000 médios de todas as procedências, origens de idioma, intérpretes materiais dos espíritos comunicantes. Funde-se assim um novo ciclo encarnatório, Elias João Batista Allan Kardec. Isso sem prejuízo de outras encarnações de Kardec, como sacerdote druida nas Galhas Antigas e como Jan Hus,
reformador tcheco protestante que foi queimado em Praga. Agora vai surgir a nova era espiritual, agora sim, com as citações evangélicas. De Jesus, vocês conhecem: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O lugar que Jesus alude é a preparação pelos seus evangelhos da modificação moral nos espíritos dos seus discípulos. Mas essa preparação depende fundamentalmente do livre-arbítrio dos próprios discípulos. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei, para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Os discípulos se habilitaram por sua evolução moral. Seus sentimentos, pensamentos e exemplos reproduzem a proposta de Jesus. Aí eles se habilitam. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Ele disse que ia preparar o lugar. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fica mais do que claro isso. Nós não temos que ficar com hipóteses, mas ensaios. Fica claro, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que seguir o modelo dele, que ele é o nosso modelo e guia. A identificação plena, ainda mais uma vez, também de sua vivência plena com o modelo proposto por Jesus, leva o discípulo ao Pai Deus. Então, nós todos também podemos alcançar Deus se seguirmos esse caminho que Jesus propôs. Sob o envio dos instrumentos de conhecimento para melhor informar os discípulos, tornando o que era implícito para explícito, ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, a fim que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, absolutamente não o conhece. Aqui Jesus fala da nova doutrina, os novos conhecimentos que esclarecerão e darão grande impulso à evolução moral. Ele vai dar novos instrumentos para abrir a mensagem dele. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Ora, o que não se perde e fica eternamente com alguém é o conhecimento, o saber. O Consolador são os conhecimentos da nova era espiritual. Está claro isso também? São os conhecimentos da nova era espiritual. Não é um espírito, é um saber. É um viver esse saber. É um praticar esse saber como ele praticou. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, veja bem, ele é o preposto de Deus. O Santo Espírito vem em nome de Jesus, em meu nome. Vos ensinará todas as coisas. Vai ensinar as coisas todas. E nos fará recordar tudo que vos tenho dito. E ainda lembrará o que foi esquecido ou deturpado. Aqui o vocábulo espírito ganha nesse contexto a parte incorpórea, sensível e inteligente do ser humano. Ele ganha o pensamento, a mente, ou seja, o pensamento sábio. Esse Espírito Santo é o pensamento sábio. Enviará em meu nome. Jesus, portanto, é o responsável e o dirigente pelo advento do Consolador. Ensinará todas as coisas, obviamente, as que dizem respeito à sua missão divina. Recordará tudo que eu tenho dito, cuja pureza original perdeu-se pela ambição e egoísmo do homem. Nesse sentido, o Espírito da Verdade nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, tudo que foi deturpado são de origem do homem,
como houve a deturpação de Krishna e veio o Senhor Buda para tentar modificar o que foi deturpado por Cristo. Como houve Moisés, na leis mais, vamos dizer, morais, mas que também foram deturpados pelo clero judaico. Como Jesus veio e foi deturpado pelo que ele veio. Mas veio uma nova era espiritual que está apoiada na ciência e na filosofia, que são conhecimentos consolidados, que esses não podem ser deturpados. Eu não posso deturpar uma lei física, porque é uma lei. Em epílogo, ele declara a autenticidade das suas palavras. Ele diz, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o meu Pai é quem me enviou. Este me tem prescrito o que dizer e anunciar. Jesus, como Espírito Divino, torna-se um médium de Deus. Então, pessoal, é por isso que está aqui. Nós vamos chegar no Espiritismo por aqui, por Jesus. Bom, o depoimento dos Espíritos Superiores sobre Jesus. Lê-se no Livro dos Espíritos, pergunta 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo? Responde Jesus. É o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não ofereceu como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Subir. O Espiritismo. Pronto, chegamos lá. Chegamos lá. Chegamos lá. Chegamos ao verdadeiro Espiritismo. Chegamos ao Espiritismo criado por Jesus, pelos Espíritos Superiores, seus representantes na Terra, não por outros Espíritos, como nós conhecemos na escala espírita, que são Espíritos que reúnem um só tempo a sabedoria, a ciência e o conhecimento e a virtude. Chegamos sim, chegamos. O Espiritismo é a nova ciência. Utiliza para tal médio de observação experimental o modelo das ciências físicos naturais. O médio de observação aplicada no estudo de um fenômeno físico e um fenômeno físico. Sobretudo, físicos descrevem inteligentemente para o pesquisador a sua origem, causa e natureza. O cientista, no caso do fenômeno mediúnico, recebe informações e conhecimentos diretamente de um mundo até não concebido. É o fenômeno que ensina o pesquisador, não é o pesquisador que pesquisa o fenômeno. A mesa gira e dá o texto para ele. A cesta peão gira e dá o texto para ele. O médium psicografa e dá o texto para ele, mas o texto não é do médium, não é da mesa, não é da cesta peão. O texto é dos espíritos superiores, comandados por Jesus e por determinação de Deus. E recebe informações e conhecimentos o mundo dos espíritos, suas relações com o mundo que nós vivemos, e com isso, mediante os questionamentos filosóficos, bem contido no Livro dos Espíritos, alcança inéditos ensinamentos referidos por Jesus. Aqueles que ele disse, ensinar novas coisas, e recorda, atualiza o que o mestre dissera e fora deturpado. Ao trazer Jesus para a ciência, e a ciência para Jesus, o Espiritismo alcança a utopia jamais imaginada. Vocês sabem que é utopia, né? É algo que é impossível. Tudo que a gente diz que é impossível é utópico. Mas a filosofia diz que a utopia de hoje é a verdade de amanhã. Né? A utopia de hoje é a verdade de amanhã. Como é que ele traz? A ciência material revela leis do mundo material, física, química, geologia, biologia e outra. A religião,
que, quando aplicada de acordo com os métodos de pesquisa e de indagação criados pela filosofia, não deixa também de se constituir em ciência, a ciência da religião. Ela se torna científica, a religião. Nessa circunstância, revela as leis do mundo material, moral, aliás, são as leis divinas, justiça, a lei da causa e efeito, revela a reencarnação, Deus, alma imortal, vida espiritual, provas, expiações, gozo e felicidade. Explica tudo. Tudo. Porque tem doença, porque tem infelicidade, porque morre de câncer, porque é assassinado, porque existe, o que aconteceu. Faz tábula rasa da ignorância dos conhecimentos e eleva isso a um nível jamais dito por alguém ou por alguma filosofia, uma religião na Terra. Fé e religião apresentam a mesma identidade de princípio que é Deus. Fé e religião. Daí não podendo contradizer-se, pois evidenciariam a falabilidade da sabedoria de Deus. A fé e a religião têm a mesma identidade, é Deus. Elas não podem se opor, porque seria a oposição da sabedoria de Deus. Faltava a ciência material, a comprovação da ciência espiritual. Quando isso se deu pelo Espiritismo, a ciência passou a andar lado a lado com a religião e a fé com a razão. Então, quando nós fechamos essa lacuna, ciência física, ciência material, com a ciência espiritual, nós estabelecemos uma ponta de ligação entre a fé e a razão. E é aí que começa justamente essa desmistificação. É a aliança da ciência com a religião. Epílogo. É, pois, Jesus, como preposto de Deus, o Pai do Espiritismo. Não tem dúvida. Pai do Espiritismo. Para que vocês veem e pensem mais nele. Percam menos tempo com outros livros. E percam mais tempo com o essencial. Tome o remédio certo. Sejam bem medicados. Na dose certa, na hora certa, com a prescrição certa. Não fuja em paralelo, porque fugir é atrasar a própria evolução. Sem ele, sem sua moral do bem e do amor, o Espiritismo poderia ser tão somente considerado escola filosófica espírita. Sem a moral de Jesus, sem a proposta dele, que é eminentemente moral, a proposta do amor, há uma filosofia espírita aí. Vocês conhecem o racionalismo cristão? É uma filosofia espírita. Mas não é espiritismo. É mais uma escola como os pré-socráticos, socráticos, platônicos, os escolásticos. Mais uma escola filosófica. Ou, quiçá, uma ciência espírita. Ciência espírita. A dos metapsiquistas do início do século XIX e dos estudos da parapsicologia, que estão interessados em mediunidade, fenômenos paranormais, etc, etc. Mas também não é espiritismo. São ramos que se abriram e se isolaram. Por isso pode-se dizer, epílogo. Bom, essa evolução pode-se dizer deu-se por uma elaboração de mais de 18 séculos, raiando a nova era espiritual em 18 de abril de 57, com a publicação do Livro dos Espíritos. Por isso pode-se dizer, eu vou até tirar minha varinha, consegui andar. Pessoal, Cristo nos ensina a ser o propósito da religião, a expansão da consciência, está faltando um S ali, humana, e uni-la a Deus.
A religião só tem um objetivo: a expansão da nossa consciência e nos unirmos a Deus. O resto são cultos exteriores que Jesus já combatia entre o clero judaico, os fariseus, os saduceus, aquelas cerimônias, aqueles holocaustos, e que foi prosperando porque o homem pega a religião e faz um instrumento de poder. Eu tenho 1 milhão de seguidores, grandes coisas. Quantos desses seguidores conhecem Deus? E uni-la a Deus. E isso só se dá, vou voltar para a varinha, pelo cultivo do amor por tudo que existe. Pessoal, sem amor nós não vamos levantar voo. Cultivo do amor por tudo que existe. Amor, a gente tem que ter amor no coração. Sem amor nós não vamos avançar. Sem amor nós não vamos avançar. Podemos ser intelectuais, eruditos, dar uma palestra linda aqui, falar coisas lindas, ser um homem de grande cultura, citar versículos e capítulos da Bíblia, mas sem isso aqui, pessoal, nós continuamos zerados. Somos teóricos, filósofos ou cientistas experimentais. É por causa da hora. Cristo nos ensina o propósito da religião, a expansão da consciência humana e uni-la a Deus. E isso só se dá pelo cultivo do amor por tudo que existe. A caridade espiritual, como bem define a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Portanto, sem essas virtudes recorrentes no cultivo do amor em nós próprios, as palavras de Jesus não alcançam o seu objetivo maior. Vamos passar aí, gente, mais 500 anos rodando, nos iludindo, ficando médios, psicógrafos. É um bom médio como pessoa, mas é médio. A cestinha também escrevia, e não tinha ninguém ali, mas escrevia bem aquela cestinha. Chega-se ao final da nossa aula. Sim, Jesus. Ibe Espiritismo. Então era esse presente que eu queria dar a vocês hoje. Eu queria que vocês levassem isso no coração e entendessem que nós não podemos dissociar o Espiritismo de Jesus, que a base do Espiritismo está em quase todas as citações da Bíblia que eu trouxe. O fundamento dela está lá na Bíblia, os Evangelhos. E abertos, esclarecidos, explicitados, desimbolizados pela filosofia e a ciência espírita. Eu agradeço a atenção de vocês, guardem isso, leiam em casa e lutem muito para modificar a natureza espiritual, porque aí vocês terão um grande acesso à identificação com os valores superiores de Deus. E a partir disso vocês serão cada vez mais amparados. Deus nos evidencia o seu apoio constante através desses Messias, desses Cristos, desses avatares que de tempo em tempo Ele manda para a Terra para nos trazerem, nos momentos de crise e de decadência moral, um alento e uma nova informação. Então, era isso que eu tinha que passar para vocês. Desculpe o atraso, desculpe o que houve,
fazer uma aula dessa é pegar muita carga também. Eu fiquei com asma por causa disso aqui. Que a turma não queria que eu trouxesse para você. Mas vai virar uma brochura, né? Vamos fazer 3.000, 4.000, sei lá. E ali no atendimento fraterno, se isso deixar, o cara que chegar, tchuf, leva, tchuf. Algum vai entender, outro não. Mas tem que começar ali, na fila. É? Propaganda, é isso aí. Obrigado, pessoal. Senhor Jesus, Mestre Guia, eis aí a interpretação do advento do Espiritismo e da sua representação efetiva para a nossa vida. Eis aí. Pedimos que nos oriente a todos, que dê saúde aos que estão doentes, paz de espírito aos que estão em conflito, libertação aos que sofrem de obsediação. Não só eles, mas os seus amados. Enfim, os que sofrem de males espirituais, psicológicos e físicos. Hoje, mediante a vossa ajuda e dos mentores espirituais da casa, do nosso curso, alcançamos a essa posição. A necessidade compulsória da Casa Espírita investir mais em Jesus, estudar mais Jesus, conectar mais Jesus à filosofia e à ciência espírita. Portanto, que o advento da nova era espiritual, que é o Espiritismo, venha a todos nos abençoar nessa noite. E em epílogo, em vosso nome, em nome de Deus, pedimos por todos esses aqui, cujos nomes estão escritos nesses papéis, os que precisam de radiação para a sua saúde, para a sua paz, e os que desencarnaram. Assim, Senhor, encerramos o nosso trabalho com a prece que nos deixastes. Vamos juntos, porque hoje foi uma noite maravilhosa. Somos todos abençoados por estarmos aqui hoje, escutando essas coisas, vendo uma foto de Jesus na capa de uma publicação espírita. Toda a foto, nada mais a não ser Ele. Jesus, ouça-nos. Deus, ouça-nos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrado nossa aula do dia 3 de junho do ano 2013, pela graça de Deus.